não tiver fé, meu irmão, não anda. Sabe, se não tiver fé, não anda. Hoje em dia, até o incrédulo está tendo fé. Por incrível que pareça, até o incrédulo, o cara que é bebarrão, ele toma as cachaças dele, mas ele tem fé para o outro dia, ele se levanta todo torto, mas ele se levanta com fé e vai trabalhar. Uma parte deles. Né? E às vezes o cristão é derrotado. Nós não podemos aceitar nenhum espírito de derrota na nossa vida, porque nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pelos aniversariantes da semana. Temos o obreiro Alisson, cadê ele? Está ali, fica de pé, meu filho. E tem mais algum? Semana foi só tu, Alisson. Nós temos um presente de Deus, né, que é a sua vida, que vem a cada dia, a cada ano. Já aqui conosco há quantos anos? 10? 13 já? Né? E é um menino que agora não pode mais nem chamar de menino, que ele já vai fazer quase 30 anos. E está crescendo, graças a Deus. Hã? E a gente quer profetizar sobre a sua vida, mais crescimento, mais saúde. Nós amamos muito você, e agora a família, né, a esposa. E eu sempre brinco, né? Eu quero ser um dos que, quero dizer assim, ó, eu conheci o Alisson no tempo que ele era magro. Eu quero chegar no tempo, olha só, nenhum de vocês conheceram. Eu conheci ele no tempo que ele era bem magrinho. Olha aqui a foto dele, eu tenho uma foto guardada dele logo quando ele chegou aqui na igreja, viu? Parecendo um mané mago, né? Mas agora não, agora ele está bonito, corado. A mulher está com desafio de fazer ele ainda esse ano ganhar 10 quilos. Viu? Desafio. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida do Alisson, que essa semana completou um ciclo de vida, que vem agora um novo, com muita saúde, sabedoria, que vem agora, Senhor, novos planos, novos sonhos, novos níveis espirituais, que venha a direção do Senhor cada vez mais sobre a sua vida, e ele continue na humildade, no servir, sendo usado pelo Senhor, como ele é tão importante aqui na nossa família Renovação. E eu creio que eles, tanto ele como a esposa, ainda vão longe, servindo o caminho do Senhor, servindo o Evangelho, multiplicando o reino na nossa família Renovação. Eu creio que o Senhor os chamou para coisas grandes. Nós assim profetizamos, em primeiro lugar, saúde, espiritualidade, prosperidade, Senhor, para que eles possam também ter o conforto, ter as suas bênçãos para contar, os seus testemunhos para compartilhar conosco. Nós assim abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Parabéns. Amém. Sua Bíblia no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16. Espírito Santo, agora vem dar a direção da tua palavra, quebrar todos os ferrolhos, cadeados, correntes e tudo aquilo que é empecilho de nós recebermos a semente da tua palavra sobre nós. Nós queremos aqui nessa noite ser ministrados pelo teu Espírito Santo e nos levar a um ambiente de cura, de libertação, de vitória, que honre, que glorifique o teu nome. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Neste culto de cura e libertação, eu trago para nós nessa noite a segunda parte da mensagem que eu comecei mês passado, e eu fiquei devendo a segunda parte da mensagem
sobre portas e portais espirituais do mal. Nós vamos falar hoje sobre fechando as portas e portais espirituais do mal. Nós podemos relembrar as palavras de Jesus a Pedro. Eu vou ler a partir do versículo 15. Estou em Mateus 16, versículo 15. Vou ler do 15 ao 19. Ao que Jesus perguntou, aqui é uma conversa entre Jesus e Pedro, e os discípulos, né? Pedro sempre era o porta-voz. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu então Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, o feliz, o abençoado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E você, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então a gente vê aqui Jesus e os discípulos tendo uma conversa. Você pode ler antes, no capítulo todo. Eu não vou entrar no contexto por conta do tempo. Mas Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ou qual é a concepção que vocês têm de mim? Na cabeça de vocês, o que vocês entendem que eu sou? Ou até que ponto vocês me conhecem já? E Pedro, como bastante, era um cara bem ativo e bem, né, falante, ele era o porta-voz dos discípulos, e ele se levanta e diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele dá essa afirmação. Ele diz: olha, Senhor, Jesus, eu entendo que tu és o Cristo, o esperado, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma aquela resposta dele, diz: muito bem, Pedro, muito bem. E eu quero te dizer, Pedro, que você está falando isso, não foi nenhum homem, não foi a lei, não foi carne que te revelou, carne ou sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, você está entendendo de forma espiritual as coisas. Você, Pedro, em alguns momentos ainda falha, mas você já está começando a olhar as coisas de uma visão espiritual, não de uma visão carnal. Você já está começando a entender que existe um mundo físico, mas existe um mundo espiritual. Quando Jesus, eu creio que Jesus, quando ele diz aqui, olha, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, Jesus está dizendo para Pedro que realmente ele estava começando a entender que fora esse mundo físico, existe um mundo espiritual, e Pedro estava entendendo que esse mundo espiritual existe, e esse mundo espiritual é real, ao ponto dele olhar para Jesus e não ver Jesus como um profeta, não ver Jesus como um grande homem, mas ver Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava entendendo Jesus de forma espiritual. E aí a gente começa a ver Jesus ensinando uma doutrina, Jesus falando aqui, eu creio que pela primeira vez na sua igreja, Jesus estava dizendo: Pedro, olha, você está certíssimo, é isso mesmo. E é sobre essa visão espiritual, Pedro. Pedro, você é uma pedra, né? Ele faz aí
uma comparação. Ele diz: Pedro, você é uma pedra, e sobre esta rocha, vamos ver de novo, versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No original, aqui, Jesus usa duas palavras diferentes, que quando eles foram traduzir, eles traduziram para pedra. Mas quando Jesus fala que tu és Pedro, tu és pedra, Jesus usa uma palavra que significa pedra. E quando Jesus diz assim, ó, sobre esta pedra, no original ele usa uma palavra que significa rocha, que seria mais forte que a pedra, né? Jesus está dizendo, não é que é em cima de Pedro que vai ser construída a igreja dele, mas é em cima da afirmação de Pedro, é em cima da visão espiritual que Pedro tinha de Jesus. É justamente aqui, queridos, que a igreja católica romana, ela pega esse texto e ela deturpa o texto de Jesus, para dizer que a igreja romana foi fundada em cima de Pedro, e Pedro é o primeiro papa. Eles só esqueceram que Pedro era casado. E aí eles se contradizem, porque o Papa não pode ser casado. Vocês sabem disso. E Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Então ele tinha sogra, ele era casado. E Jesus nunca instituiu uma igreja em cima de um homem. Jesus instituiu em cima da visão que Pedro teve, que Jesus era o Cristo, da afirmação que Pedro falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, aqui Jesus fala pela primeira vez que ele vai instituir a sua igreja em cima dessa visão espiritual. E Jesus traz uma afirmação muito interessante, que ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao mesmo tempo, Jesus traz uma outra revelação, que pela primeira vez ele fala nisso, ele fala de portas, ele fala de um acesso, ele fala de algo que dá acesso ao mundo espiritual. Jesus fala as portas do inferno. Jesus não está falando de uma porta como essa. Jesus está falando de algo espiritual, que é tão real quanto as coisas que nós vemos, que é o mundo maligno, o mundo do mal, que é o inferno, né? Essa palavra inferno, ela não é muito bem colocada na Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado com ela quando for se expressar com relação ao inferno. Mas o que Jesus estava dizendo é que ele está fundando a igreja dele sobre ele mesmo, que é o Cristo, Filho do Deus vivo, e em contrapartida há um outro mundo espiritual chamado inferno, onde tem Satanás e seus demônios, seus bilhões e bilhões de demônios, espíritos malignos, que são bem organizados, bem divididos, que receberam a chave, né, que receberam da mão do homem e da permissão de Deus, um certo domínio sobre este mundo. E Jesus está dizendo o seguinte, que este mundo dominado por Satanás e pelo inferno, a igreja que vai existir nele, que ele está fundando nele, fundamentando nele, as portas do inferno, ou o mundo espiritual do inferno, não pode prevalecer sobre a igreja que ele está fundando, que somos nós. Essa igreja aqui, lembre-se, vale ressaltar, que Jesus não está se referindo a uma denominação. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Deus e Amor, não é Universal, Mundial, Graça, Renovação. Não, ele está falando da igreja dele. E quem é a igreja dele, pastor? Todos aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador e estão servindo a ele de coração, entre os quais eu estou incluso, e quem está comigo? Então nós somos essa igreja, independente da nossa denominação. Claro, nos organizamos em igrejas locais,
Porque imagina se fosse todo mundo uma igreja só, não dava. A gente tem que se organizar, até porque existem várias famílias, não tem como ser uma família só, não é? Então, aqui Jesus está falando de portas que existem, mas que essas portas não prevalecerão, que essas portas permaneceriam fechadas. E eu quero relembrar que tipo de portas são essas. Talvez alguns de vocês não estavam aqui no mês passado, quando eu falei de portas e portais espirituais. Vamos relembrar um pouquinho? Antes de prosseguir. Quem são essas portas e esses portais espirituais? As portas e os portais espirituais são símbolos. Na verdade, elas são símbolos. Não obrigatoriamente é uma porta com chave, com ferrolho, não, com dobradiça. Elas são símbolos de acessos por onde entram bênçãos, poder de Deus, no caso das portas celestiais, e acessos ao mundo maligno, ao mundo do mal, aos espíritos malignos e ao seu domínio, né? Mas falando só de portas espirituais do mal, essas portas representam o acesso ao reino das trevas, onde Satanás e seus demônios conseguem livre acesso para fazer o seu trabalho, para agir de acordo com a sua característica. Para vocês terem uma ideia, os demônios, eles são bem organizados, e cada demônio, cada espírito maligno, ele tem vamos dizer assim, uma característica que o faz trabalhar numa certa função. Eles são bem mais organizados do que o que a gente imagina. Existem espíritos que cuidam só, por exemplo, de vícios, que eles agem só em colocar vícios nas pessoas, em alimentar vícios das pessoas, em prender as pessoas com vícios. Outros já agem na prostituição, já agem levando o homem a se tornar mulher, levando a mulher a se tornar homem, ou querer se tornar, e até a deformar. E a gente tem visto isso nessa sociedade, não é? E até atingindo a crianças, por incrível que pareça. Tudo tem influência maligna. Claro, a pessoa quer, a pessoa decide, mas eu não estou falando da pessoa, eu estou falando que tem trabalhos espirituais, movimentos espirituais por trás disso, que leva a pessoa a um caminho de erro, não é? Por exemplo, a gente vê pessoas, você com certeza conhece alguém que você diz assim, olha, fulano é gente boa, fulano é pedra 90, fulano é legal demais, só tem um problema, quando ele coloca um copo de cachaça na boca, pronto, ele se transforma. Alguém já conheceu alguém assim? Gente boa, bom profissional, bom pai de família, boa pessoa para fazer amizade, mas coloca um copo de cachaça na boca, se transforma. O que acontece? Aquela cachaça, aquela bebida, ela acaba ativando um portal onde um espírito maligno entra na vida daquela pessoa, ou na verdade já está na vida dela, ele apenas se manifesta e leva aquela pessoa a viver uma vida toda de destruição. E a própria pessoa, ela diz assim, olha, eu não consigo me libertar, é algo mais forte do que eu tento largar, eu sei que isso me faz mal. Você vê que a maioria reconhece que isso faz mal. A maioria nem gostaria de estar vivendo aquela vida, mas aquela pessoa não tem força. Sozinha ela não consegue. É algo bem mais forte do que ela, que leva ela a praticar aquela ação que faz uma escravidão naquela pessoa. Então, cada espírito maligno tem a sua característica. Cada espírito maligno tem uma função. Para você ter uma ideia, tem um grupo de espíritos que eles trabalham só com doenças.
só com enfermidades. Só com enfermidades. Eu não estou dizendo que toda doença é do maligno, não. Mas existem as doenças de causa física e existem as doenças de causa espiritual. A doença física, você vai lá, toma um comprimido, faz um tratamento, resolve. Mas tem doenças que pessoas gastam a vida inteira, gastam o seu dinheiro todo e não descobrem o que é, e não encontra a causa do problema e não resolve. Vai no médico tal, vai não sei aonde, vai até no outro país, nos Estados Unidos, atrás de um resultado, atrás de uma solução, e gasta tudo e acaba morrendo com aquela enfermidade. Porque a origem da enfermidade era totalmente espiritual. Era um espírito maligno de enfermidade. E aí vai. Por exemplo, tem espíritos malignos que entram na vida do jovem e faz o jovem se tornar um malandro. Se você vê eles manifestados, talvez alguém aqui já tenha tido alguma experiência, é igualzinho eles usam a mesma linguagem. Você vê assim, e aí, malandro, não sei o quê, tá, fala todo amalandrado. Já tem outros espíritos que faz a mulher ser toda piriguete, sensual, se insinuando demais, né? É que são as classes de demônios que levam a pessoa a viver na sensualidade, na carnalidade sensual. Então são muitas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso a gente faz na terça-feira. Não vou entrar em detalhes, até porque a gente está gravando. E eu só quero dar uma pincelada. Depois, numa terça-feira, nós vamos profundamente estudar mais sobre isso. O que eu quero dizer é que cada espírito maligno que age nesse mundo do inferno, ele tem uma função, ele tem uma característica. E normalmente, quando eles entram na vida de uma pessoa, não entra só um, entra vários. E a pessoa, sem conhecimento, na sua ignorância, ela começa a buscar a solução. Aí alguém chega para ela e diz assim, olha, vai em tal lugar, que tal lugar lá tem uma mulher lá, tem uma pessoa lá, que faz umas benzedeiras lá, que faz umas rezas, que faz um despacho, faz um trabalho, e ela resolve o teu problema. A pessoa, coitada, muitas vezes vai na ignorância, algumas vão sabendo, mas algumas vão na ignorância. Por isso que a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Por isso que a gente tem que falar de Jesus. Mostrar para elas que existe sim esse mal. E falar de Jesus firme para ela. E dizer para ela, olha, Jesus é maior do que todos esses espíritos malignos. E mostrar para elas que existe um Deus, como Pedro falou para Jesus, que existe um Cristo, um Filho do Deus vivo, que é mais forte do que qualquer desses espíritos que as pessoas andam procurando por aí. É porque é tudo escondido. É tudo escondido. Mas é atuante o mundo do mal. É atuante. Eles agem sorrateiramente, mas eles agem de verdade. E nós cristãos não podemos ficar parados com relação a isso. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que anunciar o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso que nós temos células, por isso que nós temos oração, por isso que nós temos todo um trabalho contra esse mundo do mal. E eles não querem saber. Tem espírito que entra em criança. Tem demônios que entram em crianças, que são especialistas em atuar nas crianças. Nem criança está salvo disso, nem criança está livre disso. É muito real. Tem espíritos que eles só trabalham para destruir casamento, colocando infidelidade, traição, briga dentro de casa, colocando um contra o outro, desconfiança, ciúmes. Meu irmão, você não imagina o que eles fazem. E muitas das vezes, aí fica casal, sem nenhuma espiritualidade, brigando um com o outro, guerreando um com o outro, sem saber que ali tem demônios, desse jeito, ó.
E o casal feito besta, brigando um com o outro, e do lado deles, um ou vários demônios aplaudindo aquela discussão que eles estão provocando, e o casal que não tem nenhuma espiritualidade, que só entende as coisas como carnalmente, fica entrando na onda de Satanás. E você vê como é tão real, que dias depois se passa, e você vai tentar procurar saber o motivo da briga, era uma coisa tão insignificante, que a pessoa nem lembra mais porque estava brigando. Porque era só algo que o diabo estava setando, que os demônios estavam setando, e a pessoa estava caindo. Ele usa. Nós não podemos dizer que ele é o culpado de tudo, mas que ele participa, mas que ele dá as armas para a pessoa brigar, mas que ele incentiva com que haja, as coisas aconteçam. E o ser humano, como sempre, vai lá e cai. E nós cristãos temos que ligar a nossa antena espiritual. Opa, isso aí não é de Deus, não vamos cair nessa. Será se é a vontade de Deus? O que custa fazer essa pergunta? Será se é a vontade de Deus que a gente esteja aqui brigando, discutindo? Quem é que está ganhando com isso? Quantas almas vão ser salvas com essa situação que está acontecendo? O reino de Deus vai ser engrandecido com essa situação? Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Então o mundo espiritual é real, querido. As portas espirituais, elas são aberturas causadas muitas das vezes por atitudes, palavras erradas ou mal faladas, escolhas que nós fazemos, nós escolhemos, por meio das quais o inimigo consegue entrar ou influenciar. E quando ele não consegue entrar, ele influencia. Que a influência pode vir através de uma outra pessoa. Você está na tua paz ali, você está na tua tranquilidade, servindo o teu Deus, mas você acaba sendo influenciado por alguém que não tem a mesma fé que você. E aí você acaba que se sai do teu equilíbrio, porque você foi influenciado por uma palavra que veio de fora, por uma vista, uma coisa que você viu extra, que pode ser muitas coisas. Aqui eu ia fazer uma vigília e ia terminar de falar. Mas, por exemplo, até um vídeo que você vê, até um filme que você assiste, se você não tiver cuidado, se não tiver uma espiritualidade, aquilo ali pode entrar na sua mente e te influenciar para que seja uma porta aberta. Você tem que viver uma vida ali de muita vigilância. E na Bíblia nós temos vários exemplos de como esses portais eles podem ser abertos, né? Por exemplo, desobediência. Desobedeceu a Bíblia, a palavra de Deus, está abrindo a porta. A Bíblia diz, faça isso, a pessoa faz o contrário. Não faça isso, a pessoa faz. Desobediência. Portas que podem se abrir e o mal pode entrar. Pecados não confessados. São os pecados que nós praticamos e nós colocamos debaixo do tapete. Nós não chegamos para Deus com sinceridade, não pedimos perdão, nos consertamos, pisamos em cima dele, pedimos para o Senhor jogar no mar do esquecimento e deixa ele lá no mar, no fundo do mar. Não, a gente apenas guarda. Tipo aqui, não, eu não vou mais praticar, não. A gente não vai mais praticar, mas deixa ele guardadozinho ali. É diferente de arrancar da vida, de dar um fim, de bloquear, de apagar da agenda do celular. É diferente de tirar da sua vida e deixar apenas ali adormecido. Então é um pecado não confessado. Sabe outra forma também que o mal entra? Inveja. Tanto alguém tendo inveja da pessoa, como a própria pessoa tendo inveja de alguém. A inveja é uma grande porta que transita no mundo espiritual. Primeiro de tudo que nós temos que aprender, nunca ter inveja de ninguém. Amém? No momento que você quiser crescer o olho para ter inveja de alguém, você diz, está amarrado isso em nome de Jesus. Inveja não é de Deus. Se fulano tem aquilo, se fulano ganhou aquilo, se fulano conquistou aquilo, foi porque chegou a hora dele conquistar. Amém, graças a Deus, estou feliz por ele, estou feliz por ela. Não aceito ter inveja no meu coração de ninguém. Porque inveja é porta do diabo. E muitas das vezes, pessoas despreparadas, pessoas desprotegidas,
alguém chega com inveja dela e a porta aberta. Inveja, eu já falei, tem o mesmo efeito de uma obra de feitiçaria. Muito cuidado com a inveja. Muito cuidado com a inveja. Depois a gente vai fazer um estudo só sobre inveja. Por isso que não é bom a gente estar se mostrando. Por isso que não é bom você ficar se mostrando em rede social. A pastora me falando, né, que uma conhecida, não é daqui não, uma conhecida encontrou um homem, conseguiu um marido, marido bom. Pense no marido. E essa pessoa ficava, meu marido, ela é o quê? Cabeleireira, né? E ela cabeleireira, toda moça que ia no salão dela, ela ficava elogiando o marido. Meu marido, homem maravilhoso, o melhor homem do mundo, ai meu Deus do céu, que marido que Deus me deu, e botava na internet, não sei o quê. Tempos depois, quando ela foi lá, e aí, cadê o teu marido? Mulher, o homem se transformou. O homem é um cavalo. O homem agora é um ignorante. O homem agora quer me bater. O homem agora é isso. O homem agora é aquilo. O homem agora... Para quê? Sabe o que a gente tem que fazer com as nossas bênçãos? Testemunhar. Para que Cristo seja glorificado. Se você chega e testemunha, olha, Cristo tem me abençoado. Se fosse ela dizendo, olha, Cristo Jesus me abençoou com um marido de Deus. Graças a Deus, Deus está no meu casamento. Ou seja, sempre exaltando a Deus. Sempre exaltando a Deus. Ela exaltava quem? O homem. Ela exaltava quem? Cadê a proteção? Quem dá proteção? O nome de Jesus. A gente tem que dar testemunho, mas o nosso testemunho é para exaltar o Senhor, não é para nos exaltar. Por isso você tem cuidado com as tuas bênçãos. Dê testemunho das tuas bênçãos, glorificando o nome de Jesus, que nenhuma inveja vai entrar naquilo que Deus te deu, porque quando é Deus que dá, porque quando vem por Jesus, pode ter inveja do tamanho do cão, que não pega, não toca, não atinge e não destrói. Por isso que a gente tem que aprender a dar testemunho da forma correta. Amém? Também não é para você ficar calado, não. As bênçãos que Deus te deu é para você testemunhar. Pode testemunhar, mas sempre honrando o nome de Jesus. Por isso que eu creio que quando a gente é dizimista, é fiel a Deus, Deus não permite que o mal venha destruir, porque Ele sabe que ali é uma fonte de sustento para a obra dele. Então, inveja. Outra porta, rancor. Mágoa no coração. Outra porta, que essa aqui é muito fácil. Mentira. Mentira. Mentira é uma porta bem facinho para Satanás entrar, né? E outros meios que existem, que eu não vou falar aqui agora. E relembrando, como identificar um portal quando ele está aberto? Como identificar quando uma porta maligna está aberta na nossa vida? Primeiro é necessário discernimento. Olha a palavra que eu vou voltar a usar. Discernimento de espírito. Repita comigo. Discernimento de espírito. Foi o que Pedro teve com Jesus. Pedro teve um discernimento de espírito com Jesus. Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não é um homem qualquer. Eu vejo que em ti existe algo poderoso, que não é humano, que é espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos para identificar portais abertos é discernimento de espírito. E isso é muito importante no nosso dia a dia, no nosso convívio, às vezes dentro de casa. Às vezes uma criança que está com problema, chorando, às vezes está ali uma perturbação, e a pessoa diz, esse menino está isso, está aquilo. Não é, às vezes é um mal espiritual que está setando aquela criança.
Às vezes uma pessoa que vem te provocando no trânsito. Quem dirige talvez já tenha passado por isso. Eu já passei várias vezes. Eu estou aqui na minha dirigindo, aí vem um cara, o cara encostando na traseira. O que esse cara quer, meu irmão? Eu estou fazendo nada com ele, o cara vem, tipo assim, provocando, sabe, para você falar alguma coisa para ele. Aí você, opa, a gente está no trânsito, aí, opa, diminui, passa para a direita, deixa ele passar. Aí tem coisa. Você entende? Sim ou não? Às vezes você no trabalho, você está lá no trabalho e alguém está tramando contra você, alguém está preparando algo para você cair, então você tem que ter o quê? Discernimento de espírito. Não precisa você ficar louco, achando que tudo é demônio. Né? Tem gente que acha que assim, tudo é demônio. Não é para você ficar desesperado, achando que tudo é demônio. Não precisa de tanto. Amém? Tá certo? Amém? Vive tua vida pela fé, passo a passo, caminhando. Não precisa ficar louco. Não precisa ficar desesperado. Ai, meu Deus. Um jumento passando na rua. Eu acho que é um demônio. Um gato preto, né? Tem gente que... O gato preto. Vixe, eu passei o gato preto. Uau, saiu correndo. Fala-me, Deus, o que é isso? Não precisa ficar assim exageradamente, não. É discernimento. É diante das situações, você não tomar atitudes de primeira. Você olhar para ela e dizer, será se não tem a ver com o mundo espiritual? E você orar, Espírito Santo, me mostra se isso aqui é natural ou se isso aqui é de origem espiritual. Quem entendeu, diz amém. Certo? Então, discernimento. Segundo, oração. Tem coisas na sua vida que você não vai entender. Então você faz o quê? Ora. E quando a gente ora, nem sempre a resposta vem na hora. Às vezes demora a vir a resposta. Às vezes a resposta vem e a gente nem percebe. Porque a gente não tem discernimento. Deus já mandou a resposta. Senhor, me responde. Deus já respondi faz tempo. Tu que não viu. Já respondi, já te disse o que é que tem que fazer. Tu lembra não? Domingo o pastor falando, tu já sabe o que tem que fazer. Mas parece que às vezes a gente quer que apareça um... Eis que eu te digo. Faça isso. E Deus já mandou fazer há muito tempo. Você já sabe o que tem que fazer. Faltou discernimento de espírito. Entendimento da palavra. Porque às vezes a gente ora, mas a nossa mente ainda está cego. Então o que é que você faz? Pega a sua bíbliazinha. Senhor Deus, fala comigo agora. Eu vou tirar esse horário aqui, ó. Senhor, eu desliguei aqui o celular. Eu parei aqui, eu desliguei a televisão, desliguei o celular. Eu agora vou recolher aqui, ó. Senhor, fala comigo. Aí você está lendo aqui, aí de repente Deus usa aquela palavra para falar com você. Você, puxa vida, é isso mesmo. Eu nem tinha percebido, olha aqui o que Deus falou para mim. Está aqui a resposta. Realmente é isso mesmo que eu tenho que fazer. Deus vai mostrando, vai dando entendimento. Amém? Quando você vai tendo esse atitude de buscar discernimento, de orar, de ler a palavra, Deus começa a mostrar a você os sinais dos portais. Você começa a enxergar aonde eles estão. Eu posso dizer alguns para você. Por exemplo, falta de paz e unidade dentro de casa. É um sinal de que pode ter um portal aberto para o mundo maligno. Falta de paz. Não tem paz nessa casa. A nossa casa tem que ter paz. A casa do crente tem que ter paz. Amém? Isso aí é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Se a nossa casa não tiver paz, alguma coisa está errada. Davi, ele diz que até a cama dele tinha paz. Davi, ele diz assim, ó, eu logo me deito, em paz me deito, e logo pego no sono. Olha como é que era a casa dele, quando ele buscou o Senhor. Ele se deitava, não dava um minuto, ele já dormia. Ele não tinha insônia. Ele não tinha perturbação. Ele se deitava e já roncava. Tinha paz. Na nossa casa tem que ter paz. Nós não podemos abrir mão disso. Casa de crente é lugar de paz. Se tiver errado, alguma coisa está fora do lugar.
E aí, o que tem que fazer? Acusar um ao outro? Não, vamos buscar. Vamos buscar aquilo que é direito nosso, a nossa paz. É direito a gente ter paz dentro de casa. Amém? Você pode não ter um móvel novo, você pode não ter a melhor casa, você pode não ter uma mansão cheia de porcelanato, de espelho não sei da onde, de janela não sei da onde, de móveis de última geração. Você pode ter uma casinha simples, de cimentozinho ali, ó, cimentozinho, como é que chama? Queimado, vermelho. Você pode ter o que você tiver, mas você tem que ter paz dentro da sua casa. Não abra mão da paz na sua casa, porque senão seria uma contradição nossa. Vim aqui chegar, dar a paz para todo mundo, quando eu chego na minha casa não tem paz dentro de casa. Está errado ou não está? Está errado ou não está? Tem que ter paz dentro da minha casa. Como é que eu vou chegar na igreja trazendo a paz do Senhor, se na minha casa não tem paz? Não estou dizendo que não vai ter problema, que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade, desafio. Tem, todo mundo tem. Mas a paz tem que reinar dentro de casa, em nome de Jesus. Acima de tudo. Olha o que Mateus diz, Mateus 18. Já que a gente está aqui no Mateus, né? Vamos lá, rapidinho. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade, também lhe digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está falando aqui sobre concordância, sobre unidade, sobre paz. Entenda uma coisa: concordar é diferente de perder a sua opinião. Posso falar? Amém? Concordar é diferente de perder sua opinião. Você muito bem pode ter uma opinião, mas você concorda com o outro, mesmo não sendo a sua opinião, você concorda, para que haja o que naquela casa? Paz. Entendimento. A presença de Deus. Amém? Do mesmo jeito aqui na igreja. Você quer um exemplo? Aqui é a igreja. Vamos supor aqui que o pastor representa o pai. O pastor é o pai, o pastor traz a direção para a igreja, amém? O pastor traz o alimento, amém? O pastor traz o conselho, o pastor traz o consenso, o pastor traz a direção. Você é obrigado a concordar, sim ou não? Sim. Você não pode desconcordar com o pastor. Pastor, mas eu tenho minha opinião. É aí que está. Concordar não significa dizer que você perdeu a sua opinião. Você pode continuar tendo a sua opinião, mas a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo está dizendo que você tem que concordar. Porque se você não concordar, você está sendo um diabo, um demônio, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da empresa, em qualquer lugar que você for. Porque Satanás foi o único que não concordou com a ordem de Deus no céu. E por isso ele foi expulso e veio e conseguiu ainda arrastar um terço dos anjos, que se tornaram os demônios que estão agindo hoje. Então você é obrigado a concordar? Sim. Pela palavra de Deus? Sim. Você é obrigado a mudar de sua opinião? Não. Você deve continuar com a sua opinião. Porém, pela palavra de Deus, porém, pela unidade do corpo, pelo bem do corpo, você faz o quê? Eu concordo. Por que eu concordo? Porque eu não vou dar gosto ao Satanás da briga, da divisão, da discussão. Eu concordo, mesmo sendo contra a minha opinião, mesmo sendo contra a minha opinião, mesmo sendo contra o meu querer, mas eu vou concordar só para não dar gosto o cão do inferno. É assim que tem que funcionar. Amém, queridos? Porque Jesus vai dizer que quando ele está ali brigando com os fariseus, Jesus vai dizer, os fariseus estavam chamando ele de demônio. Tu é demônio, tu tem demônio, Jesus disse. Eu não tenho demônio não. Eu não tenho demônio não, porque se eu tivesse demônio, se eu estivesse falando pela boca de Satanás, eu estaria me dividindo contra o próprio Satanás. Aí Jesus vai dizer, o reino dividido não subsiste. A casa dividida não subsiste.
Então, toda vez na sua casa, quando tiver um confronto de opiniões, você que é entendedor da palavra de Deus, você que está entendendo sobre o mundo espiritual, você que está entendendo sobre as portas espirituais, você tem que olhar e dizer o quê? Não, vamos pintar essa parede aqui de vermelho. Aí o outro chega e diz, não, eu quero que seja azul. Aí o outro chega e diz, não, eu quero que seja branca. Quem é espiritual vai dizer assim, não, qual é o que vai trazer unidade? Qual é o que vai trazer bênção? Qual é o que vai trazer edificação dentro da minha casa? Qual é a cor que vai trazer união dentro da minha casa? Então é melhor eu concordar com a cor. Eu gosto da azul, mas é melhor eu concordar com a branca. Porque se eu ficar na azul, eu sei que o outro, ele é teimoso e ele vai querer a vermelha. Até o filho vai morrer dizendo que é vermelho. Então é melhor eu entrar na branca, que o outro vai concordar com o branco, e ele vai acabar cedendo, e vai acabar acontecendo aqui um acordo, e nós vamos chegar a uma conclusão. Não adianta ficar batendo de frente, que nem dois bodes brigando, chifrando um ao outro. Já viu isso? Briga de cabra, briga de bode. Não chega a lugar nenhum. Por isso que zele pela paz dentro da sua casa. Amém? Concorde, mesmo não sendo a sua vontade. Quem concorda, está do lado da verdade. Quem discorda, está do lado da mentira. E muitas das vezes você concorda, aí Deus age de uma tal forma, lá na frente, o consenso, a pessoa que estava querendo, ou que estava teimando, ou o próprio Deus age, e a pessoa vem e diz assim, não, vamos fazer assim não, vamos fazer dessa forma. Aí você fica, olha aí, ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Eu tinha uma razão. Olha aí, veio justamente o jeito que eu queria. Mas porque eu tive discernimento de espírito, eu não fiquei batendo de frente, eu fiquei só na minha, orando, crendo, mesmo que eu estava concordando com a opinião errada do outro, mas acabou que não deu certo, vai dar certo do meu jeito. Aí você fica só, olha aí, glória a Deus, a minha vitória. Não precisou de briga, não precisou de confusão, não precisou de acusação, não precisou de Satanás entrar, porque você, com discernimento de espírito, agiu. Alguém entendeu isso que eu falei? Entendeu, sim ou não? Pergunta o irmão aí se você entendeu. Se ele entendeu. Vamos embora, vai dar tempo não. Outros sinais de portais, ataques espirituais e emocionais. Como pensamentos negativos, sentimento de desespero, violência, desejo de suicídio. Ei, desejo de suicídio é sinal de porta aberta para Satanás. Cuidado. Desconexão com Deus e frieza espiritual. Sabe a pessoa que fica, eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem de orar, eu não tenho mais força de ir para a igreja. Eu sei quem é que está montado nela. Eu sei quem é que está montado no tum-tum dela, que não está deixando ela ter força. Você sabe também? Eu sei. Porque se chamar para um passeio, se chamar para um piquenique, se chamar para um churrasco, se chamar para uma piscina, se chamar para a praia, no instante vai. Vai ou não vai? Mas para buscar Deus, não tenho força, não tenho vontade. Por que será? E aí vem falta de desejo de orar. Falta de desejo de estar junto com a igreja, de ter comunhão. Não quero não. Não quero comunhão comigo. Não gosto de pessoa de igreja, não gosto. Mas lá no trabalho, a pessoa diz assim, eu não gosto do pessoal da igreja, esse negócio de igreja, porque tem muita gente falsa. Aí vai no outro dia trabalhar no meio de gente falsa, é ou não é? Tu já prestou atenção como pessoas são loucas? Eu não vou para a igreja não, porque é cheio de gente falsa. Aí no outro dia está trabalhando lá na empresa, um monte de gente falsa na empresa. Não posso entender isso.
Pastor, e me diga como fechar esses portais espirituais. Primeiro passo, a gente já viu isso, eu vou relembrar: arrependimento e confissão. 1 João 1,9. Finzinho da Bíblia. 1 João 1,9. Vamos lá, nós vamos orar. Lá no finzinho. Primeiro João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, arrependimento e confissão. Segundo, perdão. Diga perdão. Perdão é fundamental para fechar as portas para o mal. Não é vergonhoso pedir perdão. Você quer dar uma bufetada na cara do diabo? Peça perdão. Você quer dar duas? Peça perdão mesmo quando você tiver razão. Aí você dá duas. Porque pedir perdão quando a gente está errado, até que a gente ainda, né? Não, vou pedir perdão que eu estou errado. Agora, pedir perdão quando a gente ainda está certo, e às vezes precisa, só para acalmar o coração da outra pessoa, só para não inflamar o coração da outra pessoa, é dar 2 bufetes na cara do diabo. Se precisar, a gente precisa fazer isso. Outra coisa, resistência ao inimigo. Tiago 4,7, já que a gente está aqui, só voltar um pouquinho. Tiago 4,7 diz assim, ó: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência é um ato de fé, onde em Cristo nós confrontamos e expulsamos as mentiras do diabo, rejeitando toda influência maligna. Usa a fé. Rejeita. O diabo sempre vai tentar, ele não desiste e nós não podemos desistir. Por que que ele desiste, não desiste e nós desistimos? Eu tinha um pastor amigo que ele dizia assim: se eu perder para o diabo, eu vou ganhar de quem? E às vezes a gente perde para o diabo. O diabo é mais insistente, o diabo é mais perseverante, e a gente desiste no meio do caminho e deixa ele aplaudindo a nossa desistência. Não façamos isso. Outra forma de fechar as portas do mal: clamor, através do clamor e da autoridade na oração. Lucas 10:19 diz assim, ó. Vou ler rapidinho aqui para você. Lucas 10:19. Jesus disse para os 70 e para nós hoje: eis que eu dei autoridade a vocês para pisares em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano algum. É Lucas 10:19. Jesus deu para mim e para você o quê? Poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e em todo o poder do diabo. Você tem poder. Você tem autoridade. Só que o diabo é igual aqueles cachorros que late. Ele vem latindo, né? Se diz eu chegando em casa, eu vou abrir o portão para entrar, vem um cachorro da vizinha me avançar em cima de mim. E o cachorro vem e parte para cima de mim, eu fico olhando, eu fiquei congelado, e o cachorro vem com tudo para cima de mim, eu digo, agora pronto, ele vai me pegar. Só tinha 2 saídas, não tinha ninguém na rua. Ou eu correr, ou eu enfrentar ele, ou então eu ser mordido por ele. Quando ele vinha com todo vapor, e ele chegou perto de mim, eu digo, agora deu mesmo. Na mesma hora, o relâmpago bateu na minha mente. Eu digo, como é que é, meu irmão? Bora, vem aqui que eu quebro seu dente agora já.
quero nem saber se a vizinha vai ficar com raiva, se a vizinha vai... Arranje outro cachorro. Eu não vou perder para o cachorro. Porque eu não perdo nem para o Satanás, quanto mais para o cachorro desse. E eu comecei a gritar com o cachorro. Sério? Eu comecei a gritar pro cachorro e peguei o sapato assim, venha miserável, venha para cima de mim agora. E ele resistente. E a briga foi tão grande que a vizinha correu para ver o que era, os gritos. Eu brigando com o cachorro dela. Aí a vizinha veio abrir o portão. Entra para dentro, cachorro. Eu já estava chamando a Mora, que a Mora é valente. A Mora não é convertida ainda. Ela ia fazer um destroço. Que é a minha cachorra. Eu já estava chamando ela. Mas eu disse, não, eu mesmo vou enfrentar. Às vezes a gente deixa Satanás humilhar a gente, cara. Não tenha medo. Parta para cima dele. Agora, eu só dei o exemplo. Estou dizendo para você matar os animais. Pelo amor de Deus, Sociedade Protetora dos Animais. Eu não estou pregando aqui agressão contra animais. Eu estou dando um exemplo. Estou fazendo uma comparação. Que muitas vezes Satanás vem para cima da gente como vem um cachorro. E a gente tem que reagir. Reaja contra os ataques do mal. Amém, queridos? Reaja, igreja. Reaja, não aceite, mas reaja em oração. Muitas das vezes é calado aqui, ó, que a gente reage, ó. Não é brigando dentro de casa, não é esculhambando seu pai e sua mãe, não é fazendo confusão, não. É em espírito de oração. Está te perseguindo? É miserável, vou acordar de madrugada. Tu vai ver se tu resiste a uma oração de fogo. Eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou tacar fogo em tu. Tu vai ver se tu vai resistir. Eu vou fazer um propósito com Deus. Faça seus propósitos, faça. Não, sabe? E a última coisa que eu vou falar, viva pela fé. Você tem o poder da palavra contigo. Você não é derrotado. Amém? Vigie, ore. Cultive uma vida de comunhão com Deus. Esteja na igreja junto, porque nós juntos somos mais fortes. Do mesmo jeito, Satanás sabe disso. Por exemplo, se fosse só um cachorro eu enfrentei. Agora, se fosse 20, tu acha que eu ia enfrentar? Não, porque eles eram mais fortes que eu. Nós juntos somos mais fortes. Amém? Fique de pé para você ver como isso acontece. Olha aqui para mim, por favor. Ninguém vai beber água. Não terminou a palavra. Se nós pudéssemos enxergar o tanto de perseguição que vem sobre nós. Por exemplo, essa igreja. Vou falar uma coisa sem medo de errar. Sem medo de errar. Se nós não tivéssemos a fé que nós temos, nós não estaríamos mais aqui, não. Quem está aqui com a gente mais de 10 anos? Vocês são prova. Sim ou não? São ou não são? Se nós não tivéssemos a fé, a ousadia que nós temos, nós não estaríamos mais aqui, não. Porque todo mundo sabe o que representa esse pedaço aqui, ó. Quem mora aqui sabe. Todo mundo sabe que representa esse pedaço aqui que não muda o nome, mas ninguém deixa de chamar, né? Posto Carioca. Sabe ou não sabe o que é que representa esse pedaço aqui? Você sabe? Quem conhece isso aqui de antigamente, sabe. Gente, esse pedaço aqui, ó, eu não tenho dúvida de falar. Esse pedaço aqui de Posto Carioca, aqui, ó, pegando aqui Posto Carioca até ali, Ponte do Bom Jardim. Pegando aqui, ó, até ali, aquele pedaço ali de onde era o Max, né? Atacadão. Fazendo esse quadrado aqui, essa circunferência aqui, pegando esse beira de rio, do lado de cá, do lado de lá. Pesado. Parece que aqui tem um encontro
E nós estamos bem no meio. O que nós, eu falo agora os antigos da igreja, o que nós já enfrentamos aqui, não foi para qualquer um, não. Muita gente mais fraca já tinha desistido. Porque tem hora que é pressão, tem hora que é luta. Por isso que você vê, tanta gente, teve uns que não aguentaram. Que não estava ali firme em Jesus, vacilaram em algum momento, ou não tinha um coração verdadeiro ou arrependido, se desviaram, não aguentaram. Mas fazer o que se Deus chamou a gente para cá? Mas fazer o que se Deus colocou a gente nesse lugar? E é aqui que nós vamos ser vencedores, e é aqui que nós estamos sendo vencedores. Amém? Pode aplaudir Jesus essa palavra. Olha, não adianta, eu quero te dizer, não adianta você se separar, você largar sua família, porque a sua família é isso, é aquilo outro, tem problema, porque o seu marido, sua mulher, seu filho, sua vizinha, sua sogra, seu sogro, não sei quem lá, tem problema. Não adianta, porque Deus te colocou lá e é naquele lugar que você vai vencer. Deus não ama os covardes. A palavra de Deus não é a favor dos covardes. Os covardes são aqueles que fogem e vão para o caminho mais fácil. Deus quer ser glorificado no caminho mais difícil. Deus quer ser glorificado no meio do inferno. Por quê? Onde é que Daniel venceu? Quem conhece de Bíblia? Onde é que Daniel venceu? Aonde foi que Sadraque, Mesaque e Abidnego venceram? Na fornalha de fogo. E é sempre assim, meu irmão. Deus escolhe pessoas para ir para a fornalha, mas lá na fornalha Ele está junto com a gente. Deus escolhe pessoas para ir lá para a cova, onde tem leões famintos, mas lá na cova Ele está junto conosco. Deus escolheu eu e você para estar aqui, para congregar aqui, para estar na sua família, para estar na sua casa, para morar naquela sua rua, mas Deus te escolheu para você vencer no lugar onde Ele te colocou. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Coloca isso na tua mente. Satanás vai rodar, vai moer, vai pular, vai fazer tudo, mas você vai dizer: eu sou igreja, diabo, inferno, você não prevalece contra mim. Nós temos que ser... Você, homem de Deus, tem que ser macho, tem que ser homem. Você, mulher de Deus, tem que ser mulher, tem que ser guerreiro, guerreira. E quando o diabo vier com cara feia para você, você faz assim para ele: ó, tá aqui, miséria. Mas eu não vou perder para você, porque eu sou de Deus. Vamos orar. Primeiro, para que você tenha esse espírito de guerra dentro de você, de fé dentro de você, para que você não se renda, para que as portas do inferno caiam diante de você, porque você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos fazer um momento agora de batalha espiritual. Senhor Jesus, abençoa este óleo que nós vamos ungir os obreiros, que vão estar, Senhor, agora colocando a cabeça na mão dos homens e mulheres de Deus que estão aqui, que vão, Pai, receber mais e mais ainda fé, mais e mais ainda essa autoridade e poder que o Senhor nos deu, que nós possamos receber aqui agora, através desta unção, que seja uma unção espiritual, uma unção de autoridade e de poder contra as forças do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agora recebemos conforme a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Receba a unção aí no alto da sua cabeça. Na verdade, os obreiros vão ungir, vão colocar a mão na sua cabeça. Os obreiros vão ungir as mãos e vão colocar a mão na sua cabeça. Tá bom? Vão lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repito para você as palavras do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção para você receber agora. Quando eu falar, você vai receber.
Preste atenção nas palavras que eu vou dizer e você vai receber agora. Eis, Jesus fala: eis que eu dei a você a autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Receba na sua vida agora a autoridade, o poder, a unção do Espírito Santo sobre você. E toda perseguição que vier contra ti, que vier do mundo espiritual, ela vai cair por terra. Toda perseguição que vier contra você, seja para colocar doença na tua vida, seja para colocar doença na tua família, seja alguma seta maligna para atingir a tua vida espiritual, para te trazer fraqueza, para te trazer desânimo, frieza espiritual, incredulidade, seja o que for, em nome de Jesus, nenhum mal vai chegar na tua casa. Em nome de Jesus, nenhum mal vai tocar em você, porque você agora tem a autoridade do Espírito Santo. Se você está doente, seja curado agora em nome de Jesus. Essa autoridade, esse nome está aqui neste lugar. Rejeite a doença. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas se tem alguém aqui enfermo, começa a rejeitar agora, começa a falar contra a própria doença, começa a dizer: doença, sai do meu corpo, eu estou curado em nome de Jesus. Doença, eu estou te ordenando, não é no meu nome, vai falando, vai repetindo essas palavras. Doença, eu estou te ordenando, no poder e na autoridade que Jesus me deu, eu te ordeno, saia do meu corpo. O meu corpo não te pertence, o meu corpo está consagrado a Jesus. Fala com fé, gente. Não pede não, tu ordena a doença. Ninguém pede não, a gente ordena, vai. Vai. É como um cachorro, você tem que ordenar ele: sai da minha vida, sai do meu corpo. Você sente dor de cabeça constante, todo dia você sente dor de cabeça, todo dia você tem pernas inchadas, todo dia você tem mal súbito, todo dia você tem insônia. Você que tem insônia não dorme à noite, ordena: insônia, sai de mim, eu vou dormir a noite toda. Inchaço nas pernas, falta de respiração, dor no coração, pontada no coração, dor no estômago, úlcera, intestino preso, falta de circulação, crise nos rins, no pâncreas, nos olhos, na garganta, dor nas pernas, dor na coluna, bico de papagaio, cisto no ovário. Eu te ordeno em nome de Jesus, solta, sai, sai. Talvez você não tenha uma enfermidade, mas você tem um vício. Na sua casa tem vício, tem briga, tem confusão, não está tendo paz. Começa a ordenar: sai da minha casa, Satanás. Sai da minha casa, Satanás. Na minha casa é lugar de paz, na minha casa é lugar de paz. Sai de lá, eu te ordeno. Talvez você sofre com inveja. Tem muita gente que te inveja. Você percebe as pessoas te invejando. Ordena a inveja: sai da minha vida. Sai da minha vida, inveja. Eu não te dou autoridade para você entrar no meu trabalho, inveja. Eu não te dou autoridade para você entrar na minha vida financeira, inveja. Espírito da miséria, espírito da miséria. Isso, nada dá certo, está tudo fechado, não tem dinheiro, só tem conta para pagar atrasada. Diga em nome de Jesus: sai da minha vida financeira. Sai da minha vida financeira. Eu te ordeno, não, eu te ordeno, não, você não pode ficar na minha vida financeira. Quem é casado, declara sobre o teu casamento. Diz: sai do meu casamento, sai do meu casamento, sai do meu relacionamento, sai da minha cama, sai frieza, sai dos meus filhos, sai dos meus filhos, sai da minha cozinha, sai da minha despensa, sai. Levante a mão, diga em nome de Jesus: eu me levanto, eu sou igreja que crê no Cristo, no
Filho do Deus vivo. E eu ordeno, em nome de Jesus, espírito maligno, força do inferno, portões do inferno, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai do meu corpo, em nome de Jesus, de Jesus. Sai, sai, sai e sai. Ainda na presença de Deus, recebe a paz do Espírito Santo agora sobre a tua vida. O mal já saiu, agora você toma posse da vitória. Agora você vai dizer: vem Espírito Santo. Vai chamando a presença dele, vai dizendo: vem me guiar agora. Vem me dar direção de como eu devo agir, como eu devo me comportar, como eu devo fazer minhas escolhas, como eu devo concordar agora dentro da minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, como eu devo concordar com os meus irmãos, como eu devo concordar com os meus funcionários, com os meus colegas de trabalho, como eu devo agir agora na minha vida. Vamos pedir, por alguns minutos, vamos pedir direção ao Espírito Santo, que nos ajude, que nos dê direcionamento.